tem um assunto que desperta muito interesse também da nossa audiência, que é a carteira de motorista. Novidades neste caso. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou uma resolução que acaba com a exigência de aulas em autoescolas para conseguir a Carteira Nacional de Habilitação. Essa norma passa a valer após a publicação, que deve acontecer nos próximos dias no Diário Oficial da União. Mas a gente quer saber mais detalhes do que isso representa, do que isso vai trazer de transformação no nosso país, com o ministro dos Transportes, que está conosco ao vivo a partir de agora, o ministro Renan Filho, que vem aqui no nosso UOL News. Olá, ministro, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao UOL. Oi, Fabiola, oi, Sakamoto, Josias, um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso. Isso vai trazer mais segurança para o nosso trânsito, em primeiro lugar? Assim, qual é o objetivo dessa medida? Olha, Fabiola, certamente vai trazer mais segurança, porque qual o grande problema do trânsito no Brasil hoje? É que ficou tão caro, tão burocrático, tão moroso adquirir uma carteira nacional de habilitação que 20 milhões de pessoas dirigem sem carteira. E não há trânsito pior do que aquele em que as pessoas são obrigadas, pelo custo do processo, pela demora, pelo preço dos serviços oferecidos, a dirigir sem carteira. O que a gente está propondo é o fim apenas da obrigatoriedade de contratar uma autoescola. A gente vai abrir ao cidadão o direito dele estudar da maneira que ele achar mais adequado para a vida dele. Para a prova teórica primeiro. E para as aulas práticas, nós vamos diminuir as aulas práticas obrigatórias, a fim de que cada cidadão contrate as aulas obrigatórias na intensidade que ele precisa para aprender. E o que vai aferir se ele aprendeu? A prova teórica do Detran, que vai aferir o conhecimento teórico, e a prova prática do Detran, que vai aferir se ele tem condições de dirigir para ter a carteira, a permissão, que a primeira carteira no Brasil ela é uma permissão. Durante um ano a pessoa tem que não ter infrações graves para depois receber a carteira definitiva. Ou seja, essa parte ela também, mesmo posteriormente às provas, que serão mantidas e aperfeiçoadas, essa parte, a carteira provisória, permissionária, ela é parte também da formação. Então, o que está mudando no Brasil é o fim da obrigatoriedade. Obrigatoriedade cria reserva de mercado. Reserva de mercado é uma espécie de oligopólio. E oligopólios e reserva de mercado, eles distorcem a concorrência. Baixa concorrência leva a serviços de pior qualidade e preço mais alto. E outra coisa, né, ô ministro, a senhora está falando sobre toda essa concorrência, mas nos bastidores, muita corrupção também, né? O que a gente escuta de comprar carteira de motorista, e aí a pessoa faz tudo certinho lá na aula prática, pá, bomba. Bomba, reprova, porque o cara não recebeu a grana no bolso dele. Você tem ideia do tamanho da corrupção que tinha nas autoescolas, que tem nas autoescolas em relação a isso? A gente tem aí o diagnóstico disso? Isso também é um dos objetivos, acabar com isso? A corrupção, ela é fruto da obrigatoriedade. Toda vez que você obriga o cidadão a fazer uma coisa que talvez ele não precise, isso impõe várias apresentações de dificuldades a fim de vender facilidade. Então, Fabiola, é verdade o que você coloca, a corrupção em vários nichos, a corrupção no ciclo inteiro, não só na autoescola, que muitas vezes leva a culpa, mas tem agentes públicos que se corrompem e exigem dinheiro do cidadão, tem provas não padronizadas, tem a indústria da reprovação. Então isso tudo somado coloca o cidadão numa gincana, num emaranhado, que o que a gente está mudando é dando o direito ao cidadão de escolher como ele vai aprender. Quer ver, Josias e Sakamoto? Imagina uma moça que é diarista. Ela percorre todo dia para sair de onde ela mora, imaginando que ela mora em São Paulo. Todo dia ela percorre
1 hora de transporte coletivo de onde ela mora até o local de trabalho. Vamos imaginar que essa mulher, ela quisesse tirar uma carteira de habilitação para dirigir aos finais de semana nas imediações da casa dela, para visitar o pai, ou de moto, ou mesmo ter o sonho de comprar um carro, que as pessoas têm esses sonhos. As pessoas nem sempre precisam ter o carro para tirar a carteira. Ela quer ter uma maneira de se locomover mais facilmente. Então, assim, ela passa 1 hora todo dia. Por que ela não estuda dentro do transporte, dentro do metrô, dentro do ônibus? Como tanta gente lê, como as pessoas estudam para as provas das escolas, das universidades, do vestibular. Por que ela tem que estudar presencialmente numa autoescola de maneira obrigatória? Porque o que vai medir se ela aprendeu ou não é a prova. A prova é que tem que medir isso. E mais, se a pessoa quiser estudar numa autoescola, ela vai poder. Ela vai lá e contrata. Mas com a concorrência, a autoescola vai ter que prestar um serviço bom para aquela mulher que tem dificuldade de horário no dia a dia dela, porque ela trabalha, recebe por diária, pega 2 horas de ônibus, uma para ir, outra para voltar, vai ter que decidir perder alguns dias de trabalho para ir presencialmente estudar na autoescola. Alternativamente, ela pode estudar pelo seu celular, como as pessoas fazem hoje. Ministro. E o fim, só para concluir, Josias, o fim da obrigatoriedade, e Sakamoto, vai gerar um incentivo à inovação, a novos mecanismos para ensinar a sociedade. Isso vai também colaborar para melhorar o trânsito. Ministro, bom dia, obrigado aqui pela presença. Vocês fizeram um cálculo de quanto, em média, esta mudança vai representar de economia a essa pessoa que está pleiteando a licença para dirigir? Vai representar, Sakamoto, até 80% da redução. Não somente no custo da autoescola, nós vamos atacar todos os custos. Por exemplo, o Detran de Goiás acabou de publicar uma postagem nas redes sociais em pensamento diferente do governo federal, tá? Outro campo político. Acabou de publicar que agora é 0,800 o curso, eles vão também oferecer. E o reteste também é de graça. São coisas que já estão na resolução. Mas o que eles estão fazendo? Se antecipando para não ficarem de fora. Porque o fato é que era muito caro, era excludente. E a gente colocou milhões de brasileiros para dirigir sem carteira. E essas mudanças, que atacarão todos os custos, não só os que estão na resolução agora, vai reduzir em até 80%. Por exemplo, dando transparência a quanto cobra o Detran de cada estado para o processo do cidadão, que hoje há uma espécie, Sakamoto, Josias e Fabíola, de venda casada. O cidadão, em alguns estados, não sabe bem o que ele está pagando, se aquilo é autoescola, se aquilo é exame, se aquilo é taxa do Detran, e agora nós vamos dar transparência, porque o governador que cobra taxa alta, e eu já fui governador, ele vai ter que justificar ao cidadão dele por que ele cobra. Assim como o governo federal está dizendo que o nosso propósito é baratear para o cidadão. Então isso, transparência, concorrência, direito do cidadão de escolher, certamente construirá um trânsito mais justo. O ministro, o senhor dimensionou aqui durante a conversa a legião de beneficiários, né? O senhor disse que tem 20 milhões de brasileiros dirigindo sem carteira. O senhor disse que vai baratear o custo. Hoje, suponho que para tirar uma carteira deve ser acima de R$4.000. O que eu lhe pergunto é qual será o efeito eleitoral dessas providências? Olha, eu acho que tudo que o governo trabalha para baratear para o cidadão, promovendo melhor qualidade de serviço, o cidadão aprova. Mas, obviamente, a medida não é uma medida eleitoral, ela é uma medida para melhorar o trânsito, mas é na direção do que o cidadão precisa. É na direção também, Josias, da desburocratização desse país, que é um país cartorário, caro para o povo. A gente mora num país que milhões de brasileiros não têm sequer o documento da sua casa, não tem a escritura, tem apenas um contrato de compra e venda, porque ele não consegue pagar o que cobra o cartório. Isso precisa ser discutido no Brasil, à luz das novas tendências, da modernidade, da tecnologia, da inteligência artificial, a fim de melhorar a vida do cidadão. Então eu acho que a exemplo de outras medidas, como, por exemplo, a redução do imposto de renda para quem ganha até 5 mil para 0 e até 7.300
pagando menos, cobrando do andar de cima. Essa medida é uma medida que está na direção do que o cidadão espera que o governo faça. Como disse a Fabíola, porque o cidadão não aguenta ser lesado, não aguenta enfrentar uma gincana para ter uma carteira de habilitação, que muitas vezes significa a possibilidade de disputar uma vaga de trabalho. Então vai ser bom para o trânsito, vai simplificar, vai desburocratizar e vai baratear. Por consequência, as pessoas aprovam, eu digo isso com certeza, porque eu fiz pesquisa de opinião antes de lançar o modelo, as pessoas aprovam em massa, né? E isso certamente vai beneficiar o governo, mas obviamente, do ponto de vista eleitoral, mas obviamente o governo não está fazendo por isso, o governo está fazendo para incluir pessoas, porque a gente tem milhões de brasileiros excluídos de um processo caro, moroso, burocrático e que leva a caminhos como o que a Fabíola colocou, de corrupção, de dificuldade para o cidadão. Quando que isso vai ser publicado? O senhor já tem ideia? Isso começa a valer quando exatamente? E aí, de uma maneira prática, como que a pessoa vai tirar a carteira de habilitação a partir dessa data? E quando será essa data, ministro? Foi aprovado pelo CONTRAN ontem. O CONTRAN leva normalmente 48 horas, às vezes um pouquinho mais, para publicar as suas resoluções em diário oficial. Isso é uma burocracia necessária. Além disso, o governo está decidindo como vai fazer o próprio lançamento, para comunicar com todo mundo e talvez a gente concilie as duas agendas para que as pessoas tomem conhecimento de maneira conjunta do lançamento do programa e da própria resolução. Então só está faltando isso, mas do ponto de vista prático e legal, todos os ministros que compõem o CONTRAN ou seus representantes legais já assinaram a resolução que foi aprovada por unanimidade. E assim que for publicada, ela entra em vigor. E como é que vai ser para o cidadão? Agora é assim, o cidadão hoje, antes da resolução, precisava ir para uma autoescola para contratar 45 horas-aulas para se preparar para o teste. Agora, ele vai abrir o processo e vai fazer um curso, se ele quiser, que o Ministério dos Transportes vai, no aplicativo da CNH do Brasil, disponibilizar gratuitamente. Se ele se sentir preparado para fazer a prova, ele vai direto fazer a prova. Esse curso vai ter texto, vídeo, podcast. Obviamente, muito mais gente também vai disponibilizar conteúdo. Se ele se sentir preparado, estudando, ele pode solicitar fazer a prova. Se ele precisar fazer uma autoescola, ele faz nesse modelo de 45 horas ou em outros que, obviamente, as autoescolas agora vão desenvolver, porque vai ficar menos engessado o processo. Depois de aprovado na prova, ele vai fazer a biometria no Detran, como é hoje, e tirar uma fotografia, que serão utilizadas para a própria carteira, e vai iniciar as aulas práticas. As aulas práticas, antes o mínimo era 20, e no máximo 2 por dia, ou seja, ele levava pelo menos 10 dias para cumprir essas 20 aulas, mas isso na prática durava um mês, porque você tem que agendar na escola, na autoescola, conciliar com sua própria agenda. Agora nós diminuímos as aulas mínimas obrigatórias para 2. O cidadão vai contratar quantas ele precisar para aprender, porque ele vai ter que passar na prova, mas não é o governo que vai dizer quanto ele precisa para aprender. Então isso também vai facilitar e vai baratear. Depois que ele fizer as aulas práticas, ele solicita ao Detran fazer a prova prática. Passou na prova prática, na mesma hora chega a carteira no celular dele digitalmente. Ministro, o senhor é ex-governador de Alagoas, uma liderança importante do MDB. Eu queria ouvi-lo sobre a política. Nós estamos agora numa conjuntura que mostra, as pesquisas estão mostrando aí uma recuperação mais leve do que o presidente Lula gostaria da imagem do presidente, uma recuperação impulsionada até por erros dos adversários. Está lá o Eduardo Bolsonaro cavando tarifas contra o Brasil, que permitiu ao presidente ostentar o discurso da defesa da soberania e tal, mas ele não deslanchou. E uma distância que havia em relação aos adversários está agora empatado aí nas pesquisas com o Tarcísio de Freitas. Como é que o senhor está analisando o quadro para 2026? O senhor que ocupou a pasta que foi do Tarcísio de Freitas durante o governo Bolsonaro, né? Enxerga o Tarcísio como o principal adversário do Lula? Acha que o Lula vai melhorar esse quadro que tem hoje, que mostra as pesquisas? Com que horizonte o senhor trabalha?
Olha, Josias, eu acho que, em primeiro lugar, o presidente melhorou consideravelmente, né? Porque o governo retirou uma diferença de 20 pontos entre a aprovação e a rejeição, para, na maior parte das pesquisas, estar com aprovação superior à rejeição. Além disso, o presidente Lula tem voto consolidado. Na direita, os candidatos precisam herdar o espólio de Bolsonaro, o que, na minha visão, cria uma Bolsonaro dependência. De ontem para cá, nós vimos um episódio muito elucidativo do quão inseguro é estar na direita hoje no Brasil. Veja o que passou Ciro Gomes. Se apresentou como candidato da direita e ontem foi desautorizado por parte dela. Ou seja, quem vai ser o próximo Ciro Gomes agora em âmbito nacional? Essa é que é a grande questão. O Tarcísio, ele morre de medo disso, porque ele não tem voto. Ele poderia herdar o voto de Bolsonaro, mas o problema é que o Eduardo Bolsonaro já verbalizou várias vezes que se ele vier ao PL, ele sai. Outro dia, eles verbalizaram que o Tarcísio é o candidato do sistema e que o candidato bolsonarista não pode ser do sistema. Então, esse tipo de coisa, Josias, gera uma insegurança muito grande na direita, que não tem projeto de país, depende de Bolsonaro, e Bolsonaro não diz o que quer, porque o que parece querer é disputar a eleição, porque o projeto dele não é um projeto de país, é um projeto de soltura do Bolsonaro da cadeia. Então isso é muito difícil de defender. E a outra questão é que o Tarcísio ele será obrigado, Josias, no outro dia que a direita eventualmente anuncie o apoio a ele vai ter que fazer um caminho para o centro. E vai ter que dizer exatamente o que você disse do Eduardo Bolsonaro, que ele é radical, está cavando a própria cova, com outras palavras, obviamente, que ele não vai poder ser tão intenso. Mas ao fazer esse movimento, ele excluirá o bolsonarismo raiz, aquele que tem um voto, como extremista. E é por isso que eles não querem o Tarcísio. Agora, para o presidente Lula, tanto faz. Ele pode enfrentar qualquer um. Se for o Tarcísio, eu acho que a única coisa que vai mudar é que o Tarcísio vai perder a eleição em São Paulo, vai perder a eleição presidencial. Porque se ele não for candidato à reeleição, em São Paulo, eles também não têm nome. Veja que coisa. E o presidente Alckmin, por exemplo, é um nome muito forte na ausência de Tarcísio. O Haddad é um nome forte para o Senado ou eventualmente para o governo, na ausência de Tarcísio. Então eles têm muitos problemas, muito mais do que a gente, porque o presidente Lula está crescendo, pode ser não na intensidade que ele próprio deseja, mas é numa intensidade que o coloca como favorito nas eleições, e eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que reeleição, o sujeito tem que errar muito para perder. E o presidente Lula, ele é muito pragmático, ele acerta sempre na vida, bem mais que erra. Falando em acertos e erros, né? Qual foi o erro aí nessa briga com o Congresso na sua análise, né? A gente sabe que o senhor, claro, ministro dos Transportes, mas está no Ministério e isso acaba afetando todo o governo de uma forma geral. Há, neste momento, uma tensão, o presidente Lula tem tentado ajudar. Qual é o foco disso na sua análise e como melhorar essa relação com o Congresso para que os projetos, inclusive do governo, recebam o apoio do Congresso e consigam avançar? Você se refere, Fabiola, a essa questão do Supremo, porque assim, o Congresso acabou de aprovar o imposto de renda. O Congresso tem aprovado as medidas mais relevantes, todas elas têm sido aprovadas. Eu acho que a relação com o Congresso ela é boa, na medida das possibilidades, dado que o Congresso tem um perfil de centro-direita. Que foi o resultado que saiu das urnas na última eleição. Entretanto, o presidente Lula ele tem uma capacidade de diálogo acima da média, histórica, não é só agora, é histórica. Então ele não tem a maioria clara dada pela eleição, mas ele construiu uma maioria que permitiu reforma tributária, que permitiu rever o imposto de renda, que permitiu fechar as contas e garantir o cumprimento do arcabouço fiscal de novo esse ano, vai permitir no ano que vem. Agora, obviamente, numa democracia, eu estou no ministério, sabe, Fabíola, fui governador, mas eu também fui eleito para o Senado. Eu nem tive tempo de exercitar o meu mandato no Senado, porque vim direto ao ministério. Mas, diante desse cenário, eu coloco que o presidente Lula é super exitoso na articulação. Não quer dizer que não tenham diferenças. Isso é natural. E o Congresso, por exemplo, nessa questão do Supremo mesmo,
passa pelo Congresso. Então está havendo ali posições diferentes e eu espero que com a redução do calor, da temperatura, os ânimos encontrem um caminho para a gente achar o denominador comum. É isso que o presidente Lula sempre faz, é isso que ele fez na relação com o Trump, não baixou a cabeça, disse lá atrás que o Trump não tinha sido eleito para ser imperador do mundo, mas dialogou e os Estados Unidos tiraram as tarifas. E a gente está vendendo mais ainda para o mundo. Agora, sem tarifa é que vai vender mesmo. Então, assim, esse é o presidente Lula que merece ser reeleito, o homem do diálogo, não do radicalismo. Ministro, nessa pulverização da direita que o senhor fez referência, o Centrão está meio no ar, né? O Centrão é a favor de tudo, contra qualquer outra coisa, desde que se mantenha no controle da situação, né? Eu queria lhe perguntar como é que vai ficar o seu partido, porque vejo o presidente do MDB, o Baleia Rossi, como que flertando com essa candidatura conservadora que vai se contrapor ao Lula no ano que vem. O MDB pode não acompanhar o Lula na disputa do ano que vem? O MDB de São Paulo, ele tem uma circunstância, porque a saída do Tarcísio pode ensejar uma candidatura do MDB aí. Então isso é uma questão especial, né? Eu não gostaria, assim, de fazer uma avaliação quanto a isso, eu não participo das negociações. Eu acho que dos partidos de centro, mas não do Centrão, porque o Centrão é um grupo claro, o MDB não faz parte dele, mas dos partidos de centro, o MDB é o que tem maior proximidade com o presidente da República. E eu acredito que a gente tem condição de levar o partido para apoiar o presidente. O governo precisa fazer um esforço, o presidente precisa sinalizar também pessoalmente que deseja esse caminho, mas diferentemente do PL, que o apoio vai na caneta, o PP, que o apoio é na caneta para quem apoia, o PSD, que quem decide é o presidente do partido, quem vai apoiar nacionalmente, o MDB é um partido democrático. Nós vamos fazer convenção partidária e o partido irá para onde tiver mais votos. Então eu acredito que a ala que apoia o presidente Lula pode ganhar a convenção. No passado eu me lembro, por exemplo, só para ilustrar isso, Josias, que nós derrotamos a candidatura presidencial do Garotinho, que queria ser candidato, mas o MDB não quis uma candidatura presidencial naquele momento, a dele, e derrotou na convenção. Então o que o partido vai fazer é isso, é decidir. Vai apoiar o Lula ou vai apoiar o outro lado? Quem é o outro lado? Que no momento não tem, como a gente conversou agora, até aqui, né? Tem especulação, mas há um risco muito grande do sujeito, ao ser ventilado, virar o Ciro. Então não é recomendável que o partido apoie na largada. Importante todo mundo esperar para ver o desenrolar. Então acho que, pessoalmente, defendo que o MDB apoie o presidente Lula, por vários motivos, como coloquei na entrevista, mas também por um adicional, que o presidente Lula, eleito novamente, ele vai afastar a democracia da tentativa de golpe e levar com o prestígio de uma vida o partido para mais longe dessa tentativa de golpe que aconteceu no início do ano de 2022, mas que era planejada há um bom tempo. E em 2030, o Brasil aí mais longe de uma tentativa de imposição de vontade pessoal, de golpe, faz uma eleição mais ampla, com novos quadros, uma eleição com um debate mais profundo acerca do caminho de país, de modernização, e aí a gente terá certamente a nossa democracia protegida. O Sakamoto tem uma última pergunta ao ministro Renan Filho. Vamos fazer essa pergunta lá no YouTube. Para quem está nos acompanhando na TV, acessa o UOL no YouTube, que a gente segue por lá sem intervalos. Vai lá, Saka. Ministro, agora perguntando um pouco sobre Alagoas especificamente, né? Vai ter mudança, 2 cadeiras para o Senado, né? Estão em aberto. O Renan Calheiros, seu pai, está em primeiro lugar nas pesquisas, saiu uma Big Data agora apontando isso. E aí temos 3 competidores, temos o Davi, né? Temos o Alfredo Gaspar e temos o deputado Arthur Lira. Né? O senhor acredita que o Arthur Lira vai vai acabar passando e vai ele e o Renan serem representantes de Alagoas pelo Senado, ou o Arthur vai ficar fora dessa?
Eu acho bem difícil, Sakamoto, o Arthur ser eleito senador em Alagoas porque ele possui uma rejeição muito alta. E eleição majoritária com rejeição alta é sempre difícil de organizar. Esses são os candidatos que estão colocados agora. Daqui para lá ainda vai correr muita água debaixo da ponte. E precisa olhar quais são os times. No campo de cá, a tendência é que eu seja novamente candidato a governador. Eu estou conversando com o meu grupo, já estou organizando a minha própria trajetória nessa fase final do Ministério até a desincompatibilização, que se dará no final de março do ano que vem, para construir um novo projeto para Alagoas. O estado de Alagoas se destacou muito ao longo dos últimos anos. Nós fomos o estado que mais cresceu em renda per capita, no Nordeste, o quarto do Brasil, o único entre os 5 que não tem área grande ou crescimento do agronegócio em expansão de área produtiva, né? Não é somente de produtividade, é expansão de área. Então, assim, é o único estado que está entre os que mais cresceram na década, não é em um ano. Fora dos estados que são gigantescos em área, né? Alagoas é um estado pequenininho com população grande para a sua extensão territorial. A gente só fica atrás em densidade demográfica de São Paulo, do Rio e do Distrito Federal. Nós somos o quarto estado mais denso demograficamente do Brasil. E hoje um dos que mais crescemos, que mais melhoramos a qualidade de vida da população, estamos em máxima histórica de emprego. Então acredito que isso precisa ser levado adiante. E acho que o Arthur Lira representa o contrário disso. Representa retrocesso e por isso ele tem uma rejeição muito alta no estado e acho difícil ele ser eleito para o Senado. Essas análises que fazem do pronunciamento do Lula, falaram, mostraram o seu pai, né? Mas esconderam o Lira no pronunciamento. Escondeu mesmo? Escondeu? Foi isso ou não? Acho que não, aquilo Não. ali foi fatalidade. Até, Fabíola, seria Fatalidade. recomendado, mas não foi intencional. Fatalidade para quê? Não foi intencional, foi uma fatalidade. Até seria recomendável, mas certamente não foi intencional. Olha, muito boa frase, hein? Ótima frase, né, Josias? Vai para a manchete. Muito boa. Não, porque naquela foto é muito curioso, porque o Renan Calheiros ele estava do lado do Rui Costa e ele pega no braço do Rui Costa, ele se aproxima, né? E ele fica dentro da foto. E o Arthur Lira estava do outro lado, ao lado da Gleisi, e não dava para sair abraçando a Gleisi, né? Então pode ser que na hora da edição as pessoas tenham cortado o Arthur Lira, porque ele foi menos efusivo, foi menos carinhoso. Muito bom. Ministro, obrigada por estar aqui, mas foi uma fatalidade, então. O Arthur Lira não saiu na foto e não saiu no pronunciamento. Até, bom trabalho. Um abraço, muito obrado pela oportunidade. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Muito bom. É isso. Nossa, ótima frase. Eu tirei essa frase, vou perguntar para ele, né? Eu adoro fazer essas perguntas, vocês já sabem disso, né? Vou perguntar para ele, já que estava falando do Arthur Lira. Não, mas Eu fico perguntar... imaginando, Fabíola, quando foram decidir a inclusão daquela imagem no pronunciamento do presidente, estava lá o Renan Calheiros e o Arthur Lira, um de um lado, o outro do outro, né? Como decidir na edição? Corta os dois, mas o Renan estava ali muito grudado no Rui Costa. Se cortasse o Renan, ia ficar sem o ombro do ministro da Casa Civil. E do outro lado estava o Arthur Lira, próximo também, mas não tão próximo da Gleisi Hoffmann, que nem ficava bem. Agora, dava para colocar os dois, evidentemente, né? É óbvio que aquilo ali não foi algo casual. Quem escolheu aquela foto poderia ter aberto a foto, a imagem um pouco mais, e aí ficariam os dois, né? Isso talvez tenha um custo, Fabíola.